um abraço quem está do seu lado e fala: tem milagre chegando para você. Tem milagre. Vamos lá. Lucas 15, 11. A palavra de Deus diz assim: Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. Ali esbanjou seus bens numa vida desregrada. E quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, irei até meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele se levantou e foi ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: tragam depressa a melhor túnica e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés, peguem o novilho gordo e o matem, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Podemos aplaudir essa palavra. Preste bem atenção aqui, para você não perder nada daquilo que Deus tem para você. O povo de Israel, eles tinham no Antigo Testamento uma visão um pouquinho errada de quem era Deus. Na visão daquele povo, Deus era alguém castigador. Deus era alguém que, se alguém não lhe obedecesse, ele castigava, ele oprimia. Jesus veio, irmão, para nos salvar, sim. Mas uma das missões do Senhor Jesus foi mostrar para mim e para você quem é o Pai, quem é Ele, como Ele age. E quando Ele conta esta parábola, que nós chamamos a parábola das parábolas, essa parábola, na verdade, irmão, muito mais do que falar do filho pródigo, é falar da pessoa do Pai. Quem é Ele? E Jesus então começa dizendo assim: olha, um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo pediu para o pai: dá-me a parte da herança que me cabe, que eu vou embora. Eu tenho 4 filhos, irmão. Um já é casado, mas eu tenho 3 que moram comigo. Se um deles falasse para mim: dá a parte da herança que me cabe, que eu vou embora, parte da herança dele, irmão, vai ser uma sentada bem dada, irmão. E quando alguém fala me dá a parte da herança, está falando que o outro está morto, porque a gente só recebe a herança quando o outro morre. Enquanto ele está vivo, que história que é essa de herança? O filho naquela hora estava falando assim para o pai: o senhor para mim não tem valor nenhum, o senhor para mim já morreu. E ele pede a parte da herança, e o pai dá a parte da herança, e ele vai embora. E a gente pode pensar assim: mas como que o pai deixa ele ir embora desse jeito? Aqui Jesus está nos mostrando
que enquanto a gente estiver nesse mundo aqui, irmãos, Deus não vai tirar nossa liberdade de escolha. Ele nos fez homens e mulheres livres. E Ele jamais aqui neste mundo vai tirar de você, vai tirar de mim o direito de escolher. Só que eu não posso esquecer que toda escolha tem as suas consequências. Se eu escolho o bom caminho, eu vou colher coisas boas. Mas se eu escolho o mau caminho, eu vou escolher más coisas. E não é castigo de Deus, porque Deus não castiga. Eu estou colhendo aquilo que eu estou plantando. Se até hoje você plantou coisas que não eram boas, que não foram boas, e estão colhendo, e está na hora então, meu irmão, minha irmã, de começar a plantar coisa boa. E que bom, o fato de você vir no retiro, você está mostrando para Deus que você está começando a plantar coisas boas. Então se prepara que lá na frente tem coisas boas na sua colheita. Amém, irmãos? Amém. Deus nunca vai tirar a nossa liberdade desse mundo, porque Ele nos fez filhos, e um filho tem direito de escolher o que ele quer. Não adianta eu vir aqui na frente e orar dizendo assim para Deus, ou na minha casa, ou seja onde for: Senhor, tira a minha liberdade, eu não quero mais escolher. Não adianta, Deus não fará isso, porque Deus me fez a imagem e semelhança dEle, e uma imagem e semelhança de Deus tem o direito de escolher. Deus não quer que você seja escravo, Deus te fez livre. Amém? 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 Amém. Fale para quem está do seu ladinho: Deus não vai tirar a sua liberdade de escolha. Mas fala para quem está do seu lado: a partir de hoje a escolha é certa, irmão. Fala bem alto para ele: para de escolher errado. Vai embora. Eu não sei, a Bíblia não conta o que fez aquele filho achar que era melhor ele ir embora da casa do pai. Ele deve ter olhado para fora. O que faz um homem trair a esposa dele? O que faz uma mulher trair o esposo? É, primeiro passo, olhou para fora do casamento. O filho olhou para fora. Ele olhou os prazeres que o mundo estava oferecendo e achou que aquilo era bom para ele. É o que muitas vezes o ser humano nós fazemos. Nós olhamos para fora e achamos que as coisas do mundo são boas, mas não são boas. O filho olhou e falou assim: melhor eu ir embora, lá eu terei muitos amigos, lá terá muita bagunça, muito prazer, lá eu posso fazer o que eu quero. É tudo enganação. Nós só somos livres quando a gente está na presença de Deus. Quando a gente está longe dele, a gente se torna escravo do pecado. A pior coisa que um ser humano pode fazer, gente, é se afastar da presença de Deus, é se afastar da igreja. Deus fez a igreja, e não me faça que Ele não fez, não me fale que Ele não fez. Deus fez a igreja para que seja um lugar onde a gente possa, por excelência, encontrá-lo. Não que a gente não encontre Ele quando nós oramos em casa, que é a igreja doméstica, mas existe o templo, existe a igreja, que é um lugar de excelência, onde nós podemos encontrá-lo a que hora for, a qualquer momento que a gente quiser. Amém? 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 Amém. O que nós não podemos mais é se afastar daquele que tanto nos ama, porque é loucura da nossa parte. Diga aí para quem está do seu ladinho: você não é louco de se afastar de Deus, irmão? Você não é. Falou você aí, eu não estou sabendo, irmão. Esse filho foi louco, se afastou da casa do pai, foi embora. Aí ele gastou tudo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele estava cercado de pessoas, ele estava cercado de amigos.
Mas quando acabou o dinheiro, as pessoas foram embora. Bom, espero que não está sendo gravado isso aqui não, né? Não vou falar o nome, não vou falar o nome da santa. Uma pessoa um dia me procurou para que eu orasse por ela. Ela disse assim para mim: olha, irmão, eu vim aqui para você orar por mim. Eu era casada, já começou no passado, eu era casada. E meu marido só me maltratava. Aí um dia, olha para vocês verem, um dia dentro da igreja, um rapaz que servia na igreja se aproximou de mim e eu saí de casa por causa desse rapaz. Só que olha o que ela me falou. Só que quando acabou o meu dinheiro, eu não comprava mais o celular que ele queria. Vou usar a palavra que ele falou, que ela falou, amém? Ela falou assim: quando acabou o dinheiro e eu não comprava mais o que ele queria, ele meteu o pé na minha bunda. E ela falou assim: eu já pensei em me matar muitas vezes. Eu falei: você quer que eu ore para que Deus cure você? Ela falou: eu queria que você orasse para Deus me curar, mas que esse rapaz voltasse para mim. Eu falei: você é louca? Eu não vou orar para isso. Eu falei: você está no adultério. Eu falei assim: eu não estou julgando você. Você falou que o seu marido só te maltratava. Amém? Eu não vou entrar no mérito aqui. Mas isso é adultério. Isso é pecado. Isso gera morte. Isso gera vazio. E Deus não quer isso para você. Você precisa se libertar desse homem, desse pecado, dessa escravidão. É para isso que eu vou orar. Se você quiser que eu ore para isso, eu oro. Se você falar para mim: não, Paulo, eu quero que você ore para que esse rapaz volte para mim, eu falei: pode ir embora. Aí chorou bastante, mas aceitou que eu orasse para isso. Eu creio que em nome de Jesus essa mulher foi liberta. E eu oro para que o casamento dela seja restaurado. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Amém, irmãos? É o que aconteceu com esse menino aqui. Quando ele tinha dinheiro, ele estava cercado de pessoas. Mas quando acabou o dinheiro, irmão, todo mundo foi embora, ficou sem ninguém. É isso que o mundo faz, irmão. Nos engana, tira tudo de nós e nós ficamos sozinhos, sem nada. E aí, irmão, ele foi procurar um emprego. Deram para ele um lugar para cuidar de porcos. Cuidar de porco não é bom não, né, gente? Para nós que somos brasileiros não é bom, porque fede. Agora você imagina para um judeu. Para o judeu, o porco é um animal impuro. Ele não chega perto. Quando a Bíblia relata que ele foi cuidar de porcos, a Bíblia estava falando que aquele rapaz, que aquele homem, que aquele filho passou a maior humilhação que o ser humano podia passar. É isso que o mundo faz com a gente. É isso que acontece com a gente quando a gente se afasta de Deus. Nós passamos as piores humilhações que alguém pode passar. Amém? 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 Fala para quem está do seu lado: chega de humilhação. Chega de humilhação. Não, põe a mão no ombro dele, não chacoalhando ele e fala: chega de humilhação. Mas vamos chegar na parte principal aqui agora. Aí ele lembrou quando ele estava lá cuidando de porcos, passando fome, querendo comer até a comida que os porcos comiam. A fome devia ser muito grande mesmo. Amém, irmão? Aí ele lembrou: eu tenho um pai, e na casa do meu pai até os empregados comem pão com fartura, e eu vou voltar para ele. Ele voltou para o pai porque estava com saudade do pai?
Ele voltou para o pai porque ele estava com? Ele foi interesseiro. Só que mesmo assim, quando ele avistou, mesmo sujo, fedendo, a Bíblia diz que o pai correu ao encontro dele. Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia está falando assim, que o pai esperava ele chegar, que o pai, é de arrepiar, que o pai sabia que um dia ou outro aquele filho voltaria para casa. O pai não perguntou o que ele fez. O pai mandou dar um anel no dedo dele, roupa nova para ele, sandália nos pés. O pai mandou fazer festa. Eu não sei, meu querido e minha querida, se algum dia você já se afastou da presença de Deus, mas hoje o que eu vim falar para você é que o papai do céu te esperava aqui nesta noite. Assim como o papai do céu, o pai do filho pródigo, que é o papai do céu que Jesus está falando, ele esperou aquele menino voltar e ele sabia que ele voltaria. O papai do céu sabia que nesta data, hoje é dia 29 de agosto de 2025. O papai do céu sabia que dia 29 de agosto de 2025 você estaria aqui. Já estava marcado na agenda dele. A minha filha, o meu filho vai estar nesse retiro. Eu vou abraçar ele para dizer o quanto eu amo ele. Dá um abraço quem está do seu lado. É o papai do céu te abraçando nesta noite. Rapidinho, gente. Olha só, o pai mandou na roupa nova. Quando ele pede para colocar vestes novas nele, significa vida nova. Nesse retiro você vai ganhar uma chance de novo, irmão. Nesse retiro Deus vai dar uma vida nova para você de novo, amém? Amém. O pai mandou colocar sandália nos pés dele. Às vezes eu escuto minha esposa falar: põe chinelo, João Miguel, para não ficar doente. Não, o pai não mandou pôr sandália para não ficar doente, não. Naquele tempo, dentro de uma casa, moravam 50 pessoas. Para diferenciar quem era escravo e quem era filho, o escravo, mais 2 minutinhos só, irmão. O escravo, mais 3 minutinhos. Mas sim, pronto, eles pediram, não foi eu. O pai mandava pôr sandália nos pés do filho, porque naquele tempo, dentro de uma casa, quem andava descalço era escravo, e quem ficava de sandália nas casas era filho. Quando o pai manda colocar sandália nos pés dele, foi para falar assim: você pode ter ido embora, você pode ter esquecido de mim, mas você não deixou de ser meu filho. Você pode ter andado em caminhos errados, irmão. Você pode ter feito coisas que machucou o coração de Deus, mas Deus manda eu falar para você aqui nesta noite: você pode ter feito o que você fez, mas você nunca deixou de ser um filho e uma filha dele. Então um dia alguém falou para você: você não presta, sua família não presta, seu filho não presta, o seu marido não presta, você não tem jeito. Hoje eu vim dizer para você que você continua sendo filho e filha do papai do céu, amado e amada por ele, e que para ele você tem valor. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Olha, aí o pai manda pôr um anel no dedo dele. Anel, a gente sabe que significa aliança. É para falar assim para ele: eu faço com você uma nova aliança. Eu apago o que foi feito lá atrás, e daqui para frente é o que me interessa. Deus está apagando coisas do seu passado que já era para ter sido apagado. Se há pessoas aqui que estão presas no passado errado, Deus vai apagar nesse retiro. Amém, irmãos? Amém. Deus vai apagar, é vida nova. E aí ele mandou fazer festa, porque aliás o filho estava de volta. Deus está falando com todo mundo aqui. Mas às vezes ele manda eu falar para alguém assim, para essa pessoa saber, para todos verem que ele está aqui. Deus manda eu falar para você: ele esperou a senhora hoje.
Deus manda falar para você. Ele faz uma aliança nova com você. Nova. Deus manda falar com você, jovem aí de azul. Deus está te dando uma nova chance. É vida nova daqui para frente. E se tem alguém aqui que nunca soube o que é um amor de pai, hoje o papai do céu vai te abraçar. Se você se perdeu porque você não sabia o que era uma família, você nunca teve um pai para falar, vem cá. Hoje o papai do céu vai curar seu coração. Eu quero terminar, meus irmãos. Eu sei que eu já cheguei aqui atrasado. Eu quero terminar falando para você o quanto Deus Ele cuida da gente, o quanto Ele nos ama. Esse meu garoto, o Jonas, que tem 10 anos, nós vivemos para Deus. Eu tive a graça de me formar na faculdade como químico, mas um dia, lá na paróquia Espírito Santo, vocês conhecem a paróquia? No meio de uma homilia de um sacerdote, Deus falou, larga tudo, vem e segue. Eu fiquei relutando, porque eu amava o meu emprego, eu amava a minha profissão, custou caro para mim me formar, e Deus estava pedindo aquilo para mim, e eu sabia que era o meu Isaac, eu dei tudo. Hoje, em setembro agora, vão se completar 12 anos que eu e minha família vivemos somente para Deus. E nada falta na minha casa, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Senhor, que é o pastor, Ele me ama como ama você. Como é que você vive, Paulo? Eu não trouxe aqui hoje, não deu tempo. Eu não prego só falando, eu prego escrevendo. Eu tenho 5 livros escritos, e livros para ajudar as pessoas a encontrar com Deus. E aonde eu vou eu levo, e as pessoas ajudam, e Deus cuida da minha casa, e o Kairos também, que é a nossa comunidade, me ajuda. Mas nós vivemos um tempo, gente, que não tinha lugar para pregar, que não tinha lugar para oferecer o livro. Só que as contas não pararam de chegar. Esse tempo foi a pandemia. E na pandemia, gente, ali eu aprendi a viver literalmente da providência. E às vezes eu estava lá em casa com conta de água, luz, compra para fazer, e eu não tinha dinheiro, e de repente vibrava o celular e uma pessoa lá de João Pessoa, na Paraíba, irmão, você pregou aqui no carnaval do ano passado, eu estava orando e Deus mandou eu fazer esse pix para você, porque você precisa pagar as suas contas. Aleluia! Deus tocava em alguém lá na Paraíba para me ajudar. Olha só, e na pandemia a gente não podia se afastar de Deus, porque nada pode fazer a gente se afastar de Deus. Amém? Amém. Essa história que a pandemia veio para esfriar a fé de muita gente, papo furado. A pandemia veio mostrar quem que é quem. Quem é fervoroso e quem não era fervoroso. Porque graças a Deus eu tive a graça de ficar mais fervoroso ainda. Porque daí eu tive mais tempo para orar. Eu tive mais tempo de ficar na presença dele. Como esfriar? Como, irmão? Não tem como. Se esfria se eu sair da presença dele, aí não tem jeito. Minha casa, nós como família combinamos. A gente vai participar da missa todo dia aqui em casa pela televisão. A igreja está fechada, mas tem missa pela televisão. Então todo dia, de domingo a domingo, a gente vai parar às 18 horas e vamos participar da missa. A gente colocava calça, camisa, às vezes ficava descalço. Era a única diferença. Na hora da consagração, a gente ajoelhava como se estivesse na igreja, porque era o que a gente tinha naquela hora. 5 pessoas em casa e mais um cachorro, o poodle. O poodle sabia que horário era a missa, irmão. Porque dava 10 para 6, o poodle subia em cima do sofá e ficava esperando. E você não acredita, você pergunta a minha esposa. Aí chegou um dia, para encerrar mesmo, a gente vai orar. Um dia, o Jonas, o milagre que Deus me deu, e depois veio o João Miguel ainda de Lambuja. Ele é o maior lá em casa, né? Ele é o mais fortinho também. E ele é o que mais come.
Você conhece alguém que almoça, dá 10 minutos, tá com fome? Aqui não tem ninguém assim, né, irmão? Lá em casa tem. Às vezes ele almoça, 10 minutos depois eu já com um copão de sucrilho com Danone, irmão, e comendo. Eu olho pra ele e falo, cara, você almoçou agora? Nossa, pai, eu tô com fome. Dá mais 10 minutos, ele tá com aquela bolacha recheada, mastigando, irmão. Um dia, nós sentados no sofá, 5 minutos antes da missa, todo mundo preparado, inclusive o cachorro. A gente esperando começar a missa, ele falou assim pra mim, pai, eu tô com fome. Eu falei, novidade, filho. Ele falou assim, pai, eu tô com vontade de comer aquele chocolatão da casa do vô, quadradão, capinha laranja e preta. Vamos lá buscar. Eu falei, seu vô é idoso, sua avó é idosa, a gente não pode ir lá. Compra pra mim, pai. Eu falei assim, filho, agora você acostuma com arroz e feijão. Nós estamos na pandemia, você tem que ter paciência, filho. Eu também queria comer um monte de coisa, mas não tenho. Agora a gente tem que esperar. Aí Jesus falou no meu coração assim, ó, você acredita que eu amo você e ele? Eu falei, eu sei que o Senhor me ama. Fala para ele virar para a televisão e pedir o chocolate para mim que eu vou dar para ele. Eu falei, Jonas, do jeito que você falou para mim, fala para Jesus, eu quero chocolatão, quadradão, capinha laranja e preto. E ele, irmão, criança, ele tinha 6, 7 anos. Ele virou para a televisão e falou assim, Jesus, dá o chocolatão que meu pai não me deu, capinha laranja e preta, desse tamanho aqui. Ele sabe o que pede, irmão. Não peça coisa pequena para Deus, porque Deus é muito grande, irmão. Aí Jesus falou assim, você acredita que eu amo você? Eu falei, eu sei que o Senhor me ama. Você confia em mim? Eu falei, é claro que eu confio. Então fala para ele que antes do padre dar a benção, o chocolate chega. Eu falei, não vou falar isso não. Fala para ele, eu falei, e se o chocolate não chegar? Eu falei, eu conheço o Jonas. Ele vai entrar em parafuso aqui, vai fazer xilique, vai dar um monte de coisa nele. Ele falou, você confia que eu te amo e que eu posso dar um chocolate para ele, porque eu amo ele. Fala para ele. Eu falei, Jonas, sabe o que é? Jesus falou, não fui eu. Ele falou que antes do padre dar a benção, o seu chocolate vai chegar. Criança, gente. Ele fez assim com a mão, assim, ó. Fez assim pra mim. Delícia, pai. E assim, aquela missa, irmão, eu ficava olhando pra ele assim na missa. Ele dava uma olhadinha pra mim também. E assim, aquela missa era um padre que a gente já sabia. Toda missa de quarta-feira era o padre Camilo. E o padre Camilo cantava antes de dar a bênção, cura Senhor onde dói. Ele começou a cantar. Eu sabia, vai chegar a bênção. Eu falei, Senhor, ou o Senhor dá o chocolate, ou cura onde vai doer agora. Eu falei isso, bateram palma em casa. Abri a cortina assim, ó. Era um casal lá do Cairós, o Anderson com a Cida. Aí a Cida falou assim pra mim, ô irmão, sai aqui fora. Nós não estamos com Covid não. Eu falei, você nem sabe se eu tô. Falei, vamos sim, saiu todo mundo lá fora, inclusive o puto, irmão. Ela falou assim pra mim, sabe o que é, irmão? Eu tava no supermercado, falei, aleluia, assim, daí. Ela falou, tá falando aleluia por quê? Eu falei, não, aleluia. Ela falou assim, eu falei, quer ver? Vai falar de chocolate. Ela falou, Deus incomodou meu coração. Eu falei, glória a Deus, Cida. Eu falei, e aí, o que ele fez? O que ele falou? Ela falou assim, ó, Deus mandou eu fazer uma comprinha para vocês. Desceu 3 caixas de papelão desse tamanho aqui, irmão, lotado de coisa. Aí eu entendi, Deus não para naquilo que a gente pede, Deus dá mais do que a gente imagina, irmão. Desceu 3 caixões, nós tirando na garagem. E a Cida falando, abre lá dentro. Eu falei, não, eu vou tirar uma coisa por coisa para te agradecer e agradecer o Anderson. E com toda a sinceridade do meu coração, o último item da última caixa, a luz da lâmpada brilhou na caixa.
Eu olhei e era um chocolatão, irmãos. Aí eu falei assim: Jonas, vem aqui ver. A hora que ele viu, irmão, cara, criança é bom demais porque é espontâneo. Ele pegou o chocolate, irmão, ele correu na casa, correndo, e ele falou assim: Pai do céu. Jesus ouviu o que eu falei, eu falei sério, ele ouviu. Ele falou: Pai do céu, olha aqui o chocolate. Eu falei: abre ele, come, filho. Ele falou assim, ele abriu o chocolate, comeu ele, comeu os irmãos, comeu a mãe, comeu o pai, e o Pudo também comeu, irmão. Todo mundo comeu chocolate. E olha o que ele falou: Pai, eu quero dar minha vida para esse Deus aí, porque ele deu o chocolate, Pai. Ele me ama. Falei: ele ama você mesmo, Jonas. Ele ama eu também, ele ama a mamãe, ele ama os seus irmãos. Eu contei esse testemunho aqui em São José. E Deus falou assim: você acredita que eu amo mesmo? Eu falei: eu já falei que eu acredito. Ele falou assim: fala que tem uma mulher aqui, que o marido dela nunca pisou na igreja. Antes de acabar a pregação, o marido dela entra. Eu falei: de novo, Deus, eu não vou falar isso. Tinha 20 pessoas no grupo de oração, irmão. Se eu falasse, todo mundo ia olhar. Eu falei: só por favor, não levanta o braço. Mas tem uma mulher aqui que seu marido nunca pisou na igreja. Antes de acabar a pregação, ele vai entrar. A mulher falou: sou eu. Eu falei: não era pra falar. Eu não queria saber que era você. Antes de terminar a pregação, entrou um homem. O cara entrou e sentou do lado da mulher. E a mulher estava tão concentrada na pregação que ela não viu. Quando, irmão, o homem deu um toque no braço dela, ela olhou, você não vai acreditar, a mulher desmaiou. A mulher desmaiou. Aí aquele corre no grupo, irmão, e abana a mulher. Daqui a pouco a mulher levanta e chora, e o marido acima, com o olho estalado. Até então eu nem sabia que era o marido dela. Com o olho estalado em cima da mulher. E aí de repente a mulher se recupera e ela fala assim: é o meu marido, ele nunca pisou na igreja. Aí ele falou assim: eu estava lá em casa, de repente senti um incômodo muito grande. Eu senti vontade pela primeira vez de vir até a igreja. E ele falou: depois do que eu vi acontecendo aqui, nunca mais eu deixo de vir com a minha mulher. Deus é fiel. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei a luta que você está travando. Eu não sei se tem gente passando por tempestade. Eu não sei se tem gente enfermo passando pela enfermidade. Eu não sei se tem gente desempregado passando necessidades, irmão. Mas o que eu sei é que esse Papai do céu está aqui nesta noite, irmão. E Ele veio aqui para cuidar de você e dizer: se prepara, porque nesta noite o seu chocolate vai chegar. Amém, irmão? Amém. Se você acredita, aplaude Ele aí. Aleluia. Olha, fica de pé, dá um abraço bem forte quem está do seu lado. Fala assim: ó, Deus ama você, irmão. Deus ama você, irmã. Abraça, abraça. Agora erga os seus braços. Erga os seus braços o mais alto que você pode. E vai falando assim: Senhor,